E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Feche os teus olhos, fale com Deus, peça para Ele falar com você nesta manhã. Peça para o Pai falar ao seu coração. Senhor, meu Deus e Pai, essa é a Tua palavra, Deus. Fala conosco, meu Pai, nesta manhã. Fala aos nossos corações. Alcança as nossas vidas, ó Deus, com a Tua palavra. Que essa palavra, meu Deus, venha de encontro àquilo, meu Deus, que está lá no nosso interior. Que nós possamos aprender de Ti, Senhor. Fala, meu Deus, àqueles que estão nos acompanhando, meu Deus, pela igreja online. Alcança, Senhor, cada uma dessas vidas e fala, meu Deus, de uma forma poderosa e completa a cada coração, em nome de Jesus. Diga amém, igreja. Assente-se no seu lugar. Aleluia. Jesus, no seu sermão, ele ensina tantas coisas, irmãos, tantas coisas, coisas valiosas. E Ele nos ensina também como nós devemos orar. E Ele fala como nós não devemos orar. E Ele diz que quando nós formos orar, que nós não devemos orar como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas. Pastor, não posso orar em pé? Pode. Mas aqui Jesus está dando um exemplo de homens que gostavam de orar em pé nas sinagogas, porque na sinagoga era lugar de orar de joelhos, prostrado. Mas eles oravam em pé com um objetivo. E o objetivo deles era serem vistos. Oravam falando alto, falando bem alto as suas orações. E usavam palavras bonitas. Ó Senhor dos céus e da terra, Pai de Abraão, de Isaque e de Jacó. Pastor, é errado orar desse jeito? De forma alguma. De forma alguma. Nós devemos lembrar Deus que nós sabemos quem Ele é. Que Ele é Deus, que Ele é poderoso. Nós devemos elevar as nossas orações, fazer a nossa adoração, mas que isso não seja uma oração para inglês ver, para pessoas assistirem, para pessoas ouvirem a nossa oração. Porque aqui mesmo Jesus diz que esses homens que oram alto nas sinagogas, nas praças, eles já receberam a sua recompensa. E qual é a recompensa que eles estão recebendo aqui? Serem vistos. Essa é a recompensa deles, serem notados. É isso que esses homens, essas pessoas, elas desejam, ser notadas pelas palavras que usam, pela forma como elas oram. Então, se elas já receberam a recompensa delas, Deus não precisa fazer nada. Não é assim, irmãos? Se eu já recebi a minha recompensa porque eu estou aparecendo, então Deus não precisa fazer mais nada. E também Jesus chama a atenção, e irmãos, eu falo isso inúmeras vezes,
os detalhes fazem a diferença. Quando a gente presta atenção nos detalhes, a gente consegue ir mais a fundo aquilo que a palavra está nos dizendo, aquilo que Deus quer nos falar, aquilo que Jesus deixou registrado. E Jesus fala: não usem de vãs repetições. Vocês não precisam ficar repetindo a mesma coisa. E a gente sabe o que isso significa, porque isso não tem fruto, não gera fruto. Eu aprendi de criança a orar de forma repetida. Eu aprendi de criança. E eu me lembro, eu e meu irmão, quando a gente ia para os campeonatos de artes marciais que a gente fazia, a gente rezava muito antes, para ver se a gente voltava pelo menos com uma medalha. A gente falava, quando a gente voltava assim, eu acho que o outro rezou mais que a gente, porque a gente não voltava com medalha para casa. Mas o negócio não era orar, não era rezar, o negócio era treinar. Então eu tinha que ter treinado mais. Irmãos, se as vãs repetições, elas tivessem algum efeito, elas dessem algum fruto, a gente veria tanta coisa boa, melhor acontecendo por aí. Porque as vãs repetições, elas não passam de penalizações. E o exemplo que Jesus está dando aqui, sobre as vãs repetições, que ele fala para não ficar fazendo isso, a gente pode comparar ao que está lá em 1 Reis. Abra sua Bíblia, 1 Reis capítulo 18, 1 Reis 18, versículo 26, diz assim, aqui é um enfrentamento entre um profeta e muitos sacerdotes, e fala aqui no versículo 26, que aqueles 450 profetas de Baal, eles pegaram o novilho que lhes foi trazido, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: ó Baal, responde-nos. Porém não se ouviu nenhuma voz, e não houve quem respondesse, e ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. Ficaram ali repetindo e repetindo: ó Baal, responde-nos, e fazendo as mesmas coisas. E a palavra diz que não houve quem respondesse. E nós conhecemos a história. Elias, ele vai, ele reconstrói o altar, ele faz tudo o que tem que fazer ali, joga muita água naquele lugar, apesar de não estar chovendo há muito tempo, joga muita água, e ele invoca o nome do Senhor, do Deus de Israel. E a palavra de Deus diz que o fogo que veio do céu lambeu a oferta, secou toda a água, queimou tudo que estava ali. Elias não precisou ficar: Senhor, 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 Senhor. Não precisou. Ele fez uma oração aos pés do Senhor, e Deus atendeu a oração. Pastor, mas a gente vê o exemplo de Daniel, que ele jejuou e orou por 21 dias, para que ele recebesse algo. É uma verdade, mas Daniel tinha o hábito de orar todos os dias, de 3 em 3 horas, ele dobrava o seu joelho e ele orava, era um hábito que ele tinha, e ele entrou em consagração. E a palavra de Deus também diz que no primeiro dia em que ele se colocou em oração, Deus enviou a resposta. Mas houve uma grande batalha nos céus. Pastor, então eu não devo orar insistentemente? Não é isso que Jesus está dizendo. Nós precisamos orar insistentemente por aquilo que nós devemos, que nós queremos alcançar. Eu já disse aqui, e eu vou lembrar, há um propósito, que eu oro
na minha vida desde 1999. E eu peço a Deus todas as semanas. E ainda não aconteceu. Eu creio que vai acontecer. Então eu continuo batendo a porta. Eu continuo pedindo a Deus. Eu continuo insistindo. Então nós precisamos fazer uma separação entre orar insistentemente, pedindo por algo, e fazer vãs repetições. Porque às vezes eu posso chegar na igreja, dobrar o meu joelho como é hábito, e fazer a mesma oração que eu faço todo culto. E fazer a mesma oração que eu faço todas as vezes que eu entro na casa de Deus. Nós precisamos tomar cuidado com o nosso culto racional e com as vãs repetições. Às vezes, é a mesma oração, nos mesmos sentidos, mas eu preciso entender e compreender, colocar dentro do meu coração, que quando eu entro na casa de Deus, cada dia é um dia, cada momento é um momento, e a cada dia eu posso falar algo diferente com Deus. A cada culto eu posso ter uma conversa nova com Deus. Compreende isso? Porque se todas as vezes que eu entrar na igreja, eu dobrar o meu joelho e fizer a mesma oração, Deus vai olhar e falar: meu Deus, vem com a mesma conversa de novo. Puxa vida, de novo com a mesma conversa. Essa conversa eu já conheço, essa história eu já ouvi. Parece o pastor contando as histórias dele, eu já ouvi. Compreende isso? Então nós precisamos nos acautelar e fazer a nossa oração com sabedoria ao Senhor. E nós precisamos orar para sermos ouvidos, não pelos outros, mas por Deus. Nós precisamos orar para que Deus nos ouça, para que Deus ouça a nossa voz. Então eu preciso falar algo para Deus que talvez Ele não ouviu ainda. Eu preciso pedir algo para Deus que talvez Ele não notou eu pedindo ainda. E aí eu não estou falando de orar insistentemente, eu estou falando de você pedir e falar algo com Deus naquele dia ou naquele culto, sobre algo que você ainda não pediu para que Ele falasse com você, sobre algo que o seu coração está ansiando, sobre algo que você precisa receber de Deus. Agora, irmãos, quando nós pedimos algo para Deus, quando nós falamos a Deus de forma específica, Ele ouve a nossa oração. E como é bom a gente sentar para ouvir a palavra e Deus falar com a gente. Como é bom quando a gente vem com o nosso coração aberto e com fome de comer uma comida nova, e Deus nos dá. Como é gostoso a gente sair alimentado da casa de Deus. É tão bom eu vir e buscar algo e receber de Deus. É como eu ir na padaria para comprar um pãozinho de queijo. Chega lá, não tem. Oh, que chato, volto para casa sem o pão de queijo. Mas como é bom quando eu vou e tenho o que eu quero. Como é bom quando eu procuro e eu encontro aquilo que eu estou procurando. Não é assim, irmãos? Não é bom? Então eu preciso procurar de Deus, eu preciso pedir a Deus. E quando eu peço, Ele me ouve, Ele fala comigo. E Jesus diz: entra no seu quarto, fecha a sua porta, fala em secreto com o Pai, e o Pai que te vê em secreto, Ele vai atender a sua oração. E o Pai que te vê em secreto te responderá
Pastor, então eu só posso orar dentro do meu quarto? Não. Mas aqui está dizendo algo importante para que a gente entenda como nós devemos abrir o nosso coração a Deus. É em secreto. É eu com Ele. É eu com o Pai. É na minha intimidade. No secreto. Abra sua Bíblia. Isaías. Profeta Isaías. Capítulo 26. Apenas o versículo 20. Diz assim: meu povo, entrem nos seus quartos e tranquem as portas, escondam-se por um momento, até que passe a ira. Até ali no profeta Isaías, ali Deus já estava falando, instruindo, que tem momento em que nós precisamos entrar no nosso quarto, ir no secreto, esfriar a cabeça por um momento, e nos reservar a falar com Deus, a não tomar atitudes precipitadas, a não agir de forma equivocada, ir para o quarto, se retirar, ir para o quarto, buscar intimidade, ir para o quarto, ter um encontro especial, momento ali de você estar com Deus, na presença de Deus. Irmãos, Deus sabe de tudo, Deus conhece o nosso coração, conhece o nosso interior, sabe daquilo que nós precisamos, mas nós precisamos falar com Deus, é ou não é assim? Senão a gente fica como um casal frustrado, que um fica esperando o outro agir, e um não adivinha o que o outro quer, e os dois ficam frustrados. Mas quando eu converso, quando eu me abro, quando eu falo, então o outro sabe o que eu desejo, o que eu preciso, o que eu estou esperando, e fica mais fácil. Então é por isso que eu preciso falar com Deus, porque Deus sabe de tantas necessidades que nós temos, Ele sabe inclusive daquelas que a gente nem sabe, que a gente nem sabe falar, que a gente nem sabe orar. Deus sabe inclusive dessas coisas que a gente não é capaz de expressar, e Ele nos ouve no íntimo, Ele ouve a nossa oração lá no nosso interior, Ele ouve a nossa oração em secreto, o nosso choro em secreto, o nosso gemido no secreto. Deus sabe de tudo. Abra lá sua Bíblia, Salmos, capítulo 38. Verso 9, diz assim: na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Diante do Senhor está tudo aquilo que eu almejo, tudo aquilo que eu quero alcançar, inclusive a minha ansiedade, as minhas preocupações, tudo aquilo que aflige a minha mente e o meu coração. O Senhor sabe de tudo, o Senhor conhece tudo, Ele sabe de todas as coisas. Mas às vezes, irmãos, nós oramos como crianças: Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Não é assim? Senhor, eu quero porque eu quero. A gente ora que nem criança, parece criança birrenta. O tema dessa mensagem é eu quero, porque tudo que nós oramos agradecendo, mas a gente pede bastante.
E às vezes a gente parece criança birrenta. Quando eu era criança, irmãos, às vezes eu conto umas coisas que depois eu falo por quê. Quando eu era criança, eu era um menino muito folgado. Mas meu pai me corrigiu. Mas isso é para outra história. Mas um dia eu estava no mercado com a minha mãe, no mercadinho lá do bairro que a gente morava, em Campinas, e eu queria alguma coisa lá. E aí eu fiz birra. Já viu criança fazendo birra no mercado? Quem já viu essa cena escandalosa? Foi isso que eu fiz. Comecei a gritar: ah, eu quero, ah! E minha mãe não deu muita bola, porque ela já estava passando vergonha. E aí, criança birrenta faz o quê? O que criança birrenta faz, irmãos? Deita no chão, se joga, abre os braços, as pernas, grita. Não é assim? É aquela criança dessa situação fez isso, A minha mãe simplesmente, ela passou por cima, fingiu que o filho era de outro e saiu andando. O que aquela criança fez? Falou: não deu certo. Aí eu levantei, limpei a sujeira e saí andando. Falei: minha mãe não atendeu. Irmãos, às vezes a gente é essa criança birrenta. Eu quero, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Deus, me dá, me dá, me dá, me dá. E Tiago chama a atenção. Abra lá sua Bíblia, em Tiago, lá no finalzinho da Bíblia. Tiago capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde? Senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Irmãos, quando a gente pede mal, a gente não recebe. Pede para quê? Pede por causa de briga, pede por causa de cobiça. Não, porque o meu irmão tem, eu também quero. Deus, eu quero, também quero. Meu irmão tem, eu quero também. Por que ele pode ter e eu não posso? Por que meu irmão tem e eu não tenho? Não é assim? A gente fez isso criança, irmão, às vezes. Quem tem irmão aqui mais novo? Quem tem irmão mais velho? Você fez isso em algum momento, irmão. Meu irmão era mais novo. Uma vida difícil, irmãos, difícil. Na época que eu tinha até meus 3 anos, era abundância, vacas gordas. Mas quando chegou meu irmão, e não foi por causa da chegada dele, mas ele chegou exatamente no momento em que minha família havia perdido tudo. Tinha quebrado. E aí não tinha nada. As roupas do meu irmão eram as minhas usadas, irmãos. E às vezes a gente fazia birra. Por que meu irmão ganhou e eu não ganhei? Eu falei: porque só dá para comprar para um. Um usa, depois passa para o outro. Difícil, irmãos. E às vezes a gente é essa criança birrenta. A gente se joga no chão, esperneia, chora, e Deus faz assim: não estou vendo, estou passando vergonha, que coisa feia. Então a gente precisa aprender a orar como gente grande. Não estou falando que você é criança birrenta, mas a cada dia a gente aprende. Então nós precisamos aprender a orar. E quem é esse que está falando? Quem é Tiago? Parece alguém tão insignificante, um livro pequeno na Bíblia. No finalzinho da Bíblia parece que fala assim: vamos pôr ele aqui também. Tiago, irmãos, era o líder da igreja em Jerusalém. Era quem cuidava da igreja em Jerusalém. Tiago ficou conhecido como joelho de camelo.
porque ele chegava a orar 12 horas por dia. Orava por quê? Pelo que Tiago orava? Ele não orava, Deus, me dá, me dá, me dá, eu quero, eu quero, eu quero. Não. Ele orava pelo povo, ele orava pelos irmãos, ele orava pela igreja. Essa era a oração de Tiago, e é por isso que ele fala com tanta autoridade: vocês não recebem porque pedem mal. Às vezes, e muitas vezes, irmãos, nós não recebemos porque a gente pede mal, porque a gente não sabe pedir, porque a gente pede como criança, porque a gente quer o doce, eu quero, eu quero, eu quero. Pai, compra para mim, pai, compra o doce, pai, compra o doce, pai, compra o doce. A gente pede como criança. Mas quando a gente aprende a pedir, então Deus começa a ouvir a nossa oração, e Ele passa a nos atender, Ele passa a nos abençoar. Jeremias 33:3 diz algo lindo. Abra lá sua Bíblia, Jeremias 33:3. E é um texto bem conhecido, diz assim, numa versão diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe, mas que eu te mostrarei. Na minha versão diz assim: chame por mim, e eu responderei, e lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Chame por Deus, invoque o nome do Senhor. Pastor, o que é invocar o nome do Senhor? É chamar Ele à presença, é chamar Ele diante de você. Pastor, às vezes isso pode parecer desrespeitoso, mas não é. Senhor, eu invoco a Tua presença, esteja comigo. Senhor, eu clamo pela Tua presença, eu clamo por Ti. Isso é invocar o nome do Senhor, invocar a presença de Deus, clamar, chamar por Ele. Irmãos, existem exemplos de orações que os apóstolos deixaram para nós, e que eles identificavam naqueles que eram a igreja naquele momento, e que eram orações constantes, mas não eram vãs repetições, eram orações constantes por necessidades específicas. Nós precisamos orar mais por nós mesmos, precisamos orar mais pelo próximo, pelas pessoas que nos cercam, precisamos orar inclusive por aqueles que a gente nem conhece, mas que Deus pode nos apresentar, futuros irmãos na fé. Precisamos orar. E eu quero que você veja 2 exemplos de oração na palavra de Deus que a gente pode transformar para orações que sejam nossas orações. Existem muitos modelos, muitos exemplos, mas eu quero que você entenda a essência disso tudo. Abra lá, Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, versículo 9. Filipenses capítulo 1, versículo 9, diz assim: e também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais, em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros,
inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Pastor, como é que eu posso aplicar isso? Como é que eu posso aplicar isso na minha vida? Observe no texto aí e coloque esse texto em primeira pessoa, você no lugar. Coloca na tela aí, versículo 9, diz assim: e também faço esta oração. Repita assim comigo: e também faço esta oração, que o amor em mim aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que eu aprove as coisas excelentes e seja sincero e inculpável para o dia de Cristo, cheio do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Coloque você no lugar. Se coloque no lugar. E olha que coisa linda. E também faço essa oração, que o amor em mim, ou que o meu amor aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que eu aprove as coisas excelentes e seja sincero e inculpável para o dia de Cristo, cheio do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Eu me colocando no lugar e orando dessa forma. E lá em Colossenses capítulo 2, versículo 2, outra oração diz assim: faço isto para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu posso me colocar aqui, e eu posso falar assim: faço isso para que o meu coração seja consolado, e para que eu, vinculado em amor, tenha toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu posso me colocar como um modelo de oração, no lugar dessa oração. Então eu preciso ler a palavra de Deus, observar como os homens de Deus oravam, e não apenas ficar vinculado no modelo lá que foi dado por Jesus. É claro que é o modelo padrão, que ele fala: orai dessa forma: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, ou o vosso nome. Mas pastor, então, eu oro ou não oro o Pai Nosso? O Pai Nosso é um modelo, irmãos. Eu posso gastar 1 hora orando o modelo do Pai Nosso, e não repetindo ele. Mas se eu for lá na primeira parte: Pai Nosso que estás nos céus, eu estou reconhecendo quem Ele é, eu estou reconhecendo a grandeza dEle. Santificado seja o teu nome, eu estou adorando a Deus. Eu posso passar um tempo adorando ao Senhor. Senhor, Tu és santo, digno de louvor, Tu és maravilhoso. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Senhor, que se estabeleça o reino do Senhor onde eu estiver, que se estabeleça a Tua vontade por onde eu for, que se cumpra na minha vida aquilo que o Senhor quer, conforme o desejo do Senhor, conforme aquilo que o Senhor sonhou para a minha vida. Entende isso? É apenas um modelo, não é algo para eu ficar repetindo.
Pastor, e se eu ficar repetindo? Não leva a nada, não dá fruto. Compreenda isso. Então eu preciso orar de forma inteligente, não como criança, mas como alguém crescido, amadurecido no Senhor, sabendo agradecer a Ele por todas as coisas, louvando a Deus por tudo que Ele já fez, por tudo aquilo que Ele está fazendo, pedir a Deus aquilo que eu preciso pedir, porque eu preciso de tantas coisas todos os dias. E um detalhe, eu posso, pela fé, agradecer a Deus por aquilo que Ele ainda nem fez, mas que com os olhos da fé, como nós cantamos, eu já enxergo se cumprindo na minha vida. Desde 1999, eu peço algo para Deus, e quando eu peço isso para Deus, muitas vezes eu me emociono, porque eu vejo se cumprindo, irmãos, eu vejo acontecendo. Então eu preciso ver pela fé acontecendo, eu preciso ver, e se eu visualizo é porque a minha fé está sendo alimentada. Se eu visualizo é porque eu creio que Deus vai fazer. Talvez não da forma como estou pedindo, não com os detalhes que eu tenho pedido, mas eu sei que vai acontecer, e eu vejo o resultado daquilo que eu tenho pedido. Que você veja tudo acontecendo em sua vida, mesmo antes de chegar diante de você. Que você ore a cada dia com mais e mais sabedoria. Que você aprenda do Senhor a cada dia a interceder, a buscar incansavelmente tudo aquilo que Ele já sonhou pela sua vida. E que o Senhor revele ao seu coração, coloque na sua mente, te faça lembrar de tudo aquilo que Ele prometeu para você, para que você busque isso incessantemente, e que quando se cumprir, que você celebre, faça uma grande festa a Deus.